Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Espero que sim. Assim como também espero que você esteja tomando as medidas necessárias para se proteger e proteger os seus familiares e amigos. Eu já começo o programa lembrando que você só deve sair de casa se for extremamente necessário. Olhe as regras do lockdown e do rodízio. Falando em rodízio, respeitou a divisão das placas? Hoje só roda quem tiver placa par. Quem tiver carro com placa ímpar, deixa o carro em casa. A exceção é para quem for de serviço essencial indispensável, como no caso dos guerreiros e guerreiras da área da saúde e da segurança pública. Se você não é de nenhuma área essencial, fique em casa e acompanhe conosco o Boletim Guará desta terça-feira, 12 de maio de 2020, que já está no ar. E vamos às informações. O Maranhão registrou 382 casos novos de coronavírus ontem. Trata-se de um número bem expressivo se compararmos ao domingo, quando foram descobertos 545 casos novos. São 163 casos a menos no comparativo. É ou não é um bom motivo para destacarmos? Vamos ver os números gerais aqui no Maranhão. Já está na tela. São 8.526 casos confirmados. 5.293 pessoas em isolamento domiciliar. 1.806 pessoas recuperadas, 423 óbitos, 696 pessoas internadas em enfermaria, 308 pessoas internadas em UTI, são 8.558 casos descartados e 5.192 casos suspeitos. Um bom número já aí de pessoas recuperadas, mais de 1.800 pessoas. Vamos ver agora os números referentes à evolução dos casos. E aí eu vou justamente destacar essa redução que a gente já percebe dia após dia. Por exemplo, no domingo, nós tivemos 545 casos. No sábado, 834. Na sexta-feira, 856. Na quinta-feira, 520. Hoje, nós estamos mostrando os dados de segunda-feira. Segunda-feira, 382. Uma redução considerável em relação ao que se apresentava desde a sexta-feira até o dia de ontem. Uma boa redução que houve nesse caso. Agora nós vamos mostrar o comparativo no que diz a casos por faixa etária. As pessoas que estão entre o 30 e 39 anos de idade são as mais afetadas, são 2.135 casos. As pessoas de 40 a 49 anos de idade são mais de 1.500. De 50 a 59 anos de idade são exatamente 1.002 casos. Essas três faixas etárias são as mais afetadas aqui no estado do Maranhão. A gente percebe uma taxa muito baixa no que se refere a menores de idade, menores ali com a idade girando entre o 0, entre um mês de idade e os 10 anos de idade. Agora nós vamos ver outros números, são referentes à ocupação de leitos. Aqui na capital nós temos de UTI 3 leitos livres apenas, o que deixa a situação mais uma vez muito complicada, muito sufocante. Já são mais de 98% da taxa de ocupação de leitos de UTI na região de São Luís. Já leitos clínicos, a taxa de ocupação é de 88,75, sendo 434 leitos ocupados. No interior do estado, nós temos mais leitos livres do que ocupados nas UTIs. Apesar da taxa de ocupação estar em 58,95, a quantidade de leitos livres é de 49. Já no que se refere a leitos clínicos, são 147 livres, 101 ocupados, uma taxa de ocupação de 40,73. Agora nós vamos mostrar a taxa de letalidade do coronavírus aqui no Maranhão, para que você perceba como as medidas que foram tomadas recentemente pelo governo do estado, até com base no que a justiça determinou, têm sido positivas. Aqui a taxa de letalidade, a gente percebe que logo lá no início ela era bem alta, a taxa de letalidade, nos primeiros dias. E veio numa curva que quase não se percebia mudança até o início do mês de maio. Quando começou o mês de maio, nós percebemos que a curva
começou a vir para baixo. Nós percebemos já uma redução na taxa de letalidade. Agora, como é que é possível saber isso, João? Que essa taxa de letalidade tem sido realmente menor. Para se chegar a esses números, é preciso dividir o número de óbitos existentes pela quantidade de casos confirmados. Os números de casos têm crescido bastante. Apesar dos óbitos continuarem a acontecer, mas eles não estão acontecendo no mesmo ritmo. Há alguns dias, inclusive, os óbitos estão menores do que os outros e tem se mantido numa faixa muito parecida. Apesar dos casos, crescerem gradualmente, os óbitos estão mais estabilizados e até, em alguns momentos, chegam a cair. Por conta disso, a taxa de letalidade que chegou a ser, no início de abril, de 11,3%, hoje está em 4,96, menos de 5. É um número muito importante que nós devemos destacar nesse dia de hoje. Agora nós vamos falar sobre o rodízio que está acontecendo, o rodízio de placas de veículos aqui na região metropolitana de São Luís, mostrando o que acontece nos 4 municípios, São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Imagens da Avenida Daniel de Latouche, ali o trecho entre Acoama e Paz, barreira policial fazendo a parada dos veículos para saber se quem estava passando ali era realmente só com placa par e quem estivesse com placa ímpar, se explicar por que estava passando no seu carro. Um desses carros aí, por exemplo, esses dois que estão parados, o motorista não tinha nenhuma justificativa. Na mesma coisa estava acontecendo na Avenida Carlos Cunha, na entrada para a Via Expressa, aqui no bairro do Jaracati. Os veículos sendo parados por policiais militares para justificar, para que os motoristas e motociclistas justificassem o porquê de estar seguindo viagem nesta terça-feira. Lembrando que hoje apenas placas par devem rodar pela a região da Ilha de São Luís. Placa ímpar somente amanhã. Amanhã ímpar, hoje par. Imagens da Avenida Carlos Cunha, no bairro do Jaracati, no sentido centro. Ali na entrada da Ponte Bandeira Tribuse, os veículos também sendo parados para que os motoristas pudessem apresentar sua declaração para seguir viagem aqui pela Ilha de São Luís. Seguindo com o programa, nós queremos saber, produção, já tem o resultado da audiência, não? Ah lá? Sim. Sim. Olha, a nossa produção entrou em contato com o juiz de direito Douglas de Melo Martins, que é titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca de São Luís, para saber se o lockdown aqui na Ilha de São Luís vai ser estendido ou não. O que acontece? A audiência ainda está em andamento, ainda não foi finalizada a audiência e assim que tiver o resultado, se o programa ainda estiver no ar, nós vamos apresentar para você, telespectador, a decisão do juiz. Se o lockdown vai ser prorrogado por mais alguns dias ou se ele realmente vai findar agora na quinta-feira, que é quando é o último dia, é o 10º dia do lockdown que foi estabelecido justamente pela Justiça, ordenado pela Justiça, está sendo cumprido pelo Poder Estadual aqui na Ilha de São Luís. Olha, pessoal, dentre os sintomas que caracterizam a Covid-19, como tosse, dor de cabeça, coriza, dor de garganta, alteração do olfato, paladar, além de outros, o que mais chama a atenção e preocupa as pessoas é a falta de ar. Eu, por exemplo, falando tanto aqui, a gente acaba perdendo um pouco o ar, mas não tem nada a ver, graças a Deus, com a Covid. Para dar apoio ao público neste momento de pandemia, a médica Maíra Santos, integrante da Junta Médica do Tribunal de Justiça do Maranhão, explica como identificar a falta de ar relacionada à Covid-19. Vamos ver a explicação da médica. A falta de ar é o principal sinal, o principal sintoma que a gente vai precisar ficar atento, né? Então, não é aquela falta de ar só quando eu estou estressado, quando eu estou com medo, que aparece, que fica indo e vindo, mas a falta de ar que persiste, eu vou fazer um esforço, estou com falta de ar, ou ainda que eu tenha dúvida, se eu tiver com a sensação de falta de ar, é melhor eu
tomar como um sintoma de alerta e procurar o hospital, né? Procurar ajuda médica, de preferência dentro de um serviço hospitalar. Tem um grupo que apresenta um maior risco, né? Que são os pacientes com mais de 65 anos, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes com doenças cardiovasculares, com câncer, tá? Então esses são grupos que requerem uma atenção maior, né? E como eu disse anteriormente, o sintoma de alerta principal, que é a sensação de falta de ar, né? Pois é, entendeu direitinho, né? Agora, uma boa notícia para quem é servidor público. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei que estabelece a suspensão do desconto salarial de empregados públicos e aposentados pelo Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, o FEPA. E também o projeto de lei que suspende os consignados de servidores públicos estaduais e municipais e até mesmo da rede privada. As parcelas do consignado que não forem pagas nesse período ficam para depois da última parcela, sem acréscimo de juros e multas. Fique em casa, nós voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Olha, pessoal, a Equatorial Maranhão me pediu para dar uma boa notícia para você que faz parte da tarifa social baixa renda. Com a medida provisória 950 de 2020 do governo federal, quem tem tarifa social terá desconto de 100% na tarifa de energia elétrica. Isso mesmo, 100% de desconto na tarifa. Ah, então minha conta vai vir zerada? Não, o desconto é apenas para o consumo. Os impostos, parcelamentos, caso tenha, e outras taxas continuam sendo cobradas, mas já é uma grande ajuda. Agora, atenção, esse desconto de 100% é apenas para os primeiros 220 kW consumidos no mês. Se passar desse limite, você paga a tarifa normal. Eu vou dar um exemplo. Se seu consumo veio 250, você vai pagar apenas os 30 kW que passaram de 220. Esse benefício vale apenas para faturas emitidas entre 1º de abril e 30 de junho. Você tem IS, Bolsa Família, BPC ou RANE e não faz parte da tarifa social? Acesse equatorialenergia.com.br ou ligue na Central 116 para saber como participar. Conte com a energia da Equatorial Maranhão. O momento que o Brasil vive no enfrentamento ao novo coronavírus é muito parecido com o que os italianos tiveram que encarar há cerca de um mês. Isolamento social, quarentena, lockdown. Os frutos começam a ser colhidos por lá. As pessoas já começam a sentir que o caminho a ser feito é no sentido da normalidade. A produção do Boletim Guará entrou em contato com a maranhense Jussi Cruz, que é jornalista e mora na Itália. Lá no mês de março, quando nós falamos com ela pela primeira vez, os casos na Itália só cresciam. Em vídeos, ela nos conta como está o momento agora por lá. Qual é o momento que vocês vivem na Itália? Estamos vivendo a fase 2, que os especialistas eles chamam de fase de convivência com o vírus. E, por enquanto, o uso de máscaras e luvas continuará a ser obrigatório até que encontrem uma vacina contra o Covid-19. Qual foi o principal aprendizado com a quarentena na Itália? Foram 2 meses, não só de isolamento social, mas de mudança porque muitas pessoas tiveram suas rotinas alteradas, essa quarentena mudou, ela também mexeu muito com o psicológico de muitas pessoas, mas o lado bom de tudo isso foi que, acima de tudo, as pessoas elas começaram a dar mais valor ao conceito de família, e isso é um lado positivo da quarentena. De que forma a quarentena afetou a tua rotina profissional? Foram 2 meses difíceis, mas sobretudo de mudanças e de adaptações. Eu, por exemplo, que sou professora de português na Universidade da Terceira Idade, fui obrigada a me adaptar,
porque a universidade agora funcionará por um bom período com o sistema à distância. Então, as aulas estão sendo realizadas online. O fim do lockdown é total ou ele ainda vigora em partes? E por enquanto foi decretado o fim somente parcial do lockdown aqui na Itália, porque igrejas, teatros, bares, restaurantes, pizzarias, salões de beleza continuarão fechados até o dia 1º de junho. Com base na experiência vivida aí na Itália, que orientação você passaria aos brasileiros? A importância de se respeitar o isolamento social. Não é uma coisa imediata. Aqui na Itália, somente agora, depois de 2 meses, nós podemos enxergar os frutos dessa obediência. E o meu conselho para vocês aí no Brasil é o mesmo. Fiquem em casa. Tá aí o recado de quem já passou pela experiência nada agradável do que nós estamos vivendo agora. Vamos ao intervalo, não sai de casa. Voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará, hora do esporte. E Laércio, hoje nós teremos uma live muito interessante, onde reúne 2 artes marciais que trabalham a mente do atleta. Judô e Jiu-Jitsu. O mestre Sérgio e o mestre Harry Trindade vão falar como esses esportes ajudam nesse momento de pandemia e isolamento social. Os 2 senseis falaram com o Boletim Guará. Amanhã, às 18 horas, eu vou estar num super bate-papo com um dos maiores nomes do judô maranhense, o sensei Serginho. E eu estou fazendo aqui esse vídeo para convidar você que já treina e principalmente você que nunca ouviu falar dessas artes, você vai entender a importância dela nesse momento de se sentir mais confiante, mais perseverante. Se você está meio angustiado, meio preocupado, eu tenho certeza que essas artes marciais vão trazer uma certa segurança para a sua vida, tá bom? Então, eu conto com a sua presença. Estou passando aqui para convidar você amanhã para uma live com o mestre Harry de Jiu-Jitsu da F5, às 18 horas, através do Instagram. Lá nós vamos conversar sobre judô e jiu-jitsu na pandemia e responder todas as suas dúvidas. Conto com a presença de vocês. Ouça! É mais uma live para movimentar, né? Porque já temos outra, né? Tem a outra que é duelo de gigantes, né? Entre aspas, uma brincadeira, porque são 2 dos maiores goleiros da história do Sampaio Corrêa e do futebol maranhense, né? O Rodrigo Ramos e o Andrei estarão hoje nas suas redes sociais, no Instagram, mais precisamente. Sim. A partir das 8 da noite, eles vão bater um papo lá, né? E o torcedor vai poder acompanhar. O Andrei atualmente está sem clube. O contrato dele terminou com o Sampaio Corrêa, está liberado, negocia com algumas equipes. O Rodrigo Ramos está no Altos do Piauí, mas eu tenho uma informação de que os rumos da vida do Rodrigo Ramos podem mudar. Né? Não sei se voltar para o Maranhão como, né, ainda sendo o Rodrigo Ramos do paredão. Mas isso nós vamos aguardar. Talvez hoje ele dê detalhes nessa live de hoje com o Andrei. O Rodrigo que vive um ano espetacular. Aquela partida contra o Vasco da Gama já deu realmente uma possibilidade até do Rodrigo pensar em, quem sabe, pendurar, né, as luvas, a chuteira, porque tem uma carreira maravilhosa, né? Talvez seja... Jogou muito naquele dia, né? Jogou demais. E talvez seja, JF, entre os jogadores brasileiros em atividade, o maior vencedor de campeonatos estaduais. O Rodrigo ganhou o campeonato estadual no Maranhão, ganhou o campeonato estadual em Goiás e ganhou no Tocantins. Né? E sem falar que aqui ele tem muitos títulos. E o Andrei, por sua vez... É um duelo interessante em relação à história, porque o Andrei, além de ter sido eleito o melhor jogador da Copa do Nordeste de 2018, era o capitão e goleiro titular. Aliás, era o goleiro titular, o capitão era Maracás. Era o goleiro titular do Sampaio Corrêa. Então é um momento interessante para o torcedor, né, poder conversar. O Rodrigo tem um outro detalhe, né? Enquanto o Andrei ele se transformou em algoz, principalmente via rede social, do maior rival que é o Moto,
O Rodrigo teve o privilégio de ser abraçado também pela torcida do Moto, né? É bicampeão maranhense pelo Moto, campeão pelo time do Imperatriz, campeão pelo Maranhão Atlético Clube da Copa FMF, enfim. O que não vai faltar nessa live é história, né? Um goleiro que já foi convocado para a Seleção Brasileira e campeão do Nordeste pelo Sampaio, e um outro que é campeoníssimo, né? Vai ser muito legal. E o torcedor é convidado para participar, para questionar, para tirar alguma dúvida, para saber por que o Rodrigo Ramos saiu do Sampaio Corrêa, por exemplo, na última passagem dele lá em 2016, como foi a troca do Sampaio pelo Moto, e o Andrei. O que vai ser do futuro do Andrei como jogador de futebol? É o momento do torcedor bater um papo e principalmente relembrar bons momentos com essas duas figuras aí, que eu tenho certeza que já vibramos bastante com as grandes defesas e também eles tiveram alguns momentos onde deixaram o torcedor do Sampaio Corrêa bastante chateados com falhas inesquecíveis. Por exemplo, o Rodrigo Ramos tem do jogo contra o Campinense. O Andrei, o rebaixamento é muito creditado a ele na última vez que o Sampaio caiu. Só que se você for computar na balança, JF, os momentos de alegria são muito maiores dessa dupla do que momentos onde tiveram, né, um percalço que acabou sendo relevante para uma derrota. Tá certo. De forma que é uma live para todos os torcedores, não só os tricolores, mas todos os torcedores acompanharem. Gente, o Boletim Guará está terminando, mas antes de acabar, queremos parabenizar todos os enfermeiros. Não só de São Luís e do Maranhão, mas do Brasil inteiro. E por que não estender a todos os enfermeiros do mundo? Hoje é o dia do enfermeiro e da enfermeira, este profissional que tanto tem doado seu trabalho e, às vezes, a própria vida para salvar outras vidas. 2020 é considerado o Ano Internacional da Enfermagem. Que coincidência! Justamente o ano em que estes profissionais tanto têm mostrado serviço, sendo exigidos ao máximo, muitas vezes chegando no limite do poder físico e da sanidade. Mas Deus está abençoando todos vocês, sejam crentes ou não, de que Ele existe. Palmas para vocês, enfermeiros. Como forma de homenageá-los, vamos exibir este vídeo feito por atletas estadunidenses para o projeto #TheRealHeroes. Os verdadeiros heróis. Atletas de 15 ligas esportivas como a NBA, WNBA, NFL, NHL, MLS, MLP, ATP, WWE, NASCAR, entre outras, fizeram esta homenagem que foi pelo Dia do Enfermeiro lá nos Estados Unidos, no dia 6, semana passada. Nós aproveitamos e estendemos esta homenagem para os enfermeiros e enfermeiras daqui. Boletim Guará fica por aqui, mais notícias no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde. Obedeçam as regras do lockdown e do rodízio de pragas. Paz e bem a todos. Boa tarde, até amanhã.